Boa noite! Hoje o podcast está diferente, temos plateia. Olha o barulho da plateia. Uhul! Estamos diretamente aqui da Auertep Cervejaria e hoje nosso tema vai ser os erros que a gente comete no empreendedorismo. O que fazer com eles? Sentar, chorar ou aprender com eles. Então, todas essas empreendedoras hoje vai falar um pouquinho da experiência delas no dia a dia com aqueles percalços que todas empreendedoras sofrem no dia a dia, não é, meninas? Então, eu vou deixar cada uma delas se apresentar primeiro e aí a gente vai falar como que vai funcionar essa roda de conversa hoje, ok? Começando pela Pam. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pamela, sou empreendedora há mais ou menos uns 15 anos, talvez um pouquinho mais. Sou entusiasmada, sou intuitiva, sou formada em publicidade e propaganda. Tenho uma agência de marketing digital focada na parte de website e apresentações corporativas, que chama Intuit Web. Faço parte de um grupo de empresários, né, que são um grupo espalhado por 14 grupos aí em São Paulo. Nesse grupo eu represento o grupo Nexus Diadema, que no final das contas eu sou estou na liderança de VP de marketing e também na parte de VP de negócios. E sou frequentadora da Auertep há 6 meses. E aqui realmente é um lugar onde eu falo muito sobre empreendedorismo junto com as donas, com a Ju e com a Karen. E aqui é onde eu me sinto à vontade de falar sobre isso e é muito prazer. E, sim, muito obrigada pelo convite. E é isso aí. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Luciana Crespo, sou maquiadora e cabeleireira, sou atuante em São Bernardo do Campo. Agradeço as meninas aqui pelo convite. Tenho experiência na área em torno de uns 10 anos, mais ou menos. Empreender nunca é fácil, né? Principalmente no mercado da beleza, onde a gente sempre encontra muitos concorrentes. E eu acho que o legal de tudo isso é você ter um diferencial, né? Eu procuro sempre ter um atendimento mais humanizado, né? Entender realmente o que a cliente quer, o que ela precisa, né? Não simplesmente um atendimento. E eu faço parte também do grupo de empreendedoras do Impacto do ABC, onde eu conheci a Dani, que me apresentou a Elô. Sou muito grata por essa oportunidade. E aí, vamos conversar hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou Heloísa Rossi. Não é para me apresentar também? Eu sou Heloísa Rossi, sou host deste podcast de empreendedorismo. Também trabalho com Pilates, tenho um estúdio de Pilates aqui no centro de Diadema já há 15 anos, transformando dor em saúde e movimento. E foi a partir daí que eu tive a ideia de montar um podcast. Por quê? Eu recebo muitas mulheres quebradas, não só financeiramente, mas emocionalmente. E tudo que a gente sente no emocional expande para o físico, né? Para o corpo. E aí vem as dores. Então, de tanto ouvir histórias, eu pensei, preciso contar essas histórias. Preciso dar voz a essas mulheres. E por isso surgiu o Toda Mulher Pode. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, meninas, a Ju, a Karen, pela oportunidade de estar aqui. Daqui a pouco eu vou chamar a Ju. E é isso. Obrigada, gente. Bom, meu nome é Everton Castro. Estou aqui nesse harém, mas com a autorização da minha esposa. Sou contador, empreendedor, sócio da CS Modas, sócio do canal Papo de Loucos, sócio do Toda Mulher Pode, que está caminhando aqui com não só com podcast, quanto a outros projetos. E eu estou aqui também para auxiliar, já que, graças a Deus, eu tenho me dado bem na área do empreendedorismo. Mas o que não significa que eu tive muita dificuldade ao longo desses negócios. Olá, boa noite a todos. Me chamo Cláudia. Como o Everton falou, eu tenho uma loja de roupa feminina, mas sou formada em gestão de recursos humanos. Gosto muito de pessoas e há um ano atrás resolvi mudar de carreira e realmente fazer o que eu gosto. Quer dizer, a gente está sempre no meio ali porque o que eu gosto mesmo é de pessoas e a gente continua, né,
nesse caminho, só que agora num outro sentido, né? Ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, com a sua autoestima e se sentirem melhor. E estou aqui, né, com essas empreendedoras, trocando figurinhas, as dores. E é isso. Obrigada pelo convite. Boa noite, meu nome é Yara. Eu estou empreendendo agora. Eu sou CLT, mas estou empreendendo agora junto com a Elo no podcast, junto com o Everton. Sou formada em biologia. E é isso, eu agradeço pela oportunidade. Gente, sem palavras para esses dois. E é isso, vamos ver no que vai dar. E já deu muito certo. Não é isso? Obrigada. Bom, olá, pessoal. Eu sou a Luciana, sou sócia e fundadora da Gaeta Seguros e Previdência. Sou corretora há praticamente 10 anos. Como o Everton falou, né, hoje, graças a Deus, estou bem, mas a gente tem os perrengues aí nos percalços, né, do empreendedorismo. E também estou à frente como diretora dos grupos Nexus Fábrica de Negócios do ABCD. Né? Hoje a gente tem 14 grupos e eu lidero os 4 grupos do ABCD. Então, a gente ajuda os empresários e empreendedores aí a fomentar mais negócios, o chefe da PAN. E também eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês e poder contribuir com todos aqui hoje. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Débora, sou nutricionista e conheci a Elo no momento mais desafiador que eu acho que todo mundo também teve, que foi o período da pandemia, onde a gente teve que descobrir uma nova forma de atender, né? E principalmente de aliar o exercício físico com a alimentação. E como que a gente consegue, diante das dificuldades, se manter firme, alimentar as emoções e continuar empreendendo? Então, nós temos um projeto chamado Apenas Comece. Meu consultório é no próprio espaço do estúdio. E, diariamente, nós vamos construindo ideias, tentando criar assim, estratégias para que a gente possa trazer sempre algo em que a pessoa... Sabe quando respira fundo? Falo, vou tentar novamente? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Muito obrigada, Elo, pelo convite. Que alegria conhecer todos vocês, né? Que oportunidade incrível. E eu estou muito feliz pelo convite de estar aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Para mim é uma honra e uma alegria estar fazendo parte dessa roda de conversa, de negócios. Meu nome é Daniele Mota, já atuo no campo corporativo há mais de 25 anos. Estou empreendendo há 10 anos e nos últimos 2 anos tenho me conectado muito com a Elo. É um ser humano fantástico. Quem não a conhece, já procura um jeitinho de conhecer. Hoje você vai ter uma grande oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Você que está nos assistindo, você que está aqui na Ortep, em Diadema, você vai ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Eu vou deixar aqui um looping para você aguardar esse podcast até o final, porque vai ter um lançamento aqui meteórico para empreendedoras que estão passando dores. Porque empreender é maravilhoso, só na internet. Tem muito lucro, tem muita coisa boa, mas tem muitas dores. E muitas vezes você que está nos assistindo aí está se sentindo sozinha. Não se sinta sozinha. Este é o grupo Toda Mulher Pode. E nós vamos fazer um lançamento aqui hoje do Secreto Pode. É uma ideia que partiu aqui do coração do Everton, da Yara, da Elo, e eu fui honrada e sendo convidada para participar desse projeto. Obrigada, que o saltinho tá grande, não dá para levantar toda hora. Gente, obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui. É muito importante que a gente fale sobre o empreendedorismo, não só sobre o que dá certo, mas também sobre o que dá errado, porque para dar certo, acontecem uns errinhos aí no meio do caminho. E a gente nunca escuta na internet as pessoas falarem: esse mês eu não bati a minha meta, esse mês
isso que eu tinha em mente não aconteceu. A gente só vê falar das conquistas, das vitórias, que também é muito bom, é inspirador, mas a gente precisa saber também dos percalços, para que a gente não desista no meio do caminho. E como a Dani falou, hoje a gente vai lançar uma imersão para poucas empreendedoras, para que a gente construa cada vez mais essa comunidade de mulheres que crescem juntas. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir. Eu sou seguidora nata do Joel J. E o Joel J, ele anda sempre com 2 amiguinhos, que é o Caio Carneiro e o Flávio Augusto. Ei, aprendi o nome dele. Esses 3 são muito fortes, são muito poderosos. E eles uniram forças de uma tal forma que aonde um está, você, mesmo que não esteja presente, mas você enxerga o outro, né? Eles se vendem, eles se fecharam. E esse é o objetivo do Secreto Pode, do Toda Mulher Pode. Essa semana a gente viu um vídeo, né, Dani, do Flávio Augusto, dele falando que quando as pessoas vão empreender e fazer networking, elas procuram sempre as pessoas num nível superior ao delas. Por quê? Porque a gente pensa que fazer networking é tirar vantagem de alguma forma. E não é. Networking é primeiro você servir e depois sim você receber em troca. Porque o universo é isso. O que você oferece, você recebe em troca. Então, em primeiro lugar, pessoal, vamos servir. E é por isso que a gente está aqui hoje. E eu quero abrir esse primeiro bloco chamando a Ju para falar um pouco dessa cerveja que a gente vai começar esse bloco, que é uma Pilsen, se eu não me engano, mas eu vou deixar ela explicar melhor. Vem, Ju! No X, hein? Oi, gente, isso estava mais ou menos combinado, tá? Então. Não, o que é legal? O que eu fiz de sugestão aqui para as meninas? Eu acho que a gente tem uma jornada que vai acontecer aqui, tá? Ao longo dessa gravação. E, para começar, tem que ser algo leve, tem que ser algo descontraído, mas é algo especial também, algo diferente. Então, o que a gente está bebendo aqui é uma American Blonde Ale da Japa Cervejaria com Poncã. Então, isso significa que ele tem um pouco daquele frescor de quando a gente está começando até a empreender. Cheio de ideia, cheio de inovação, aquela coisa até cítrica e frutada, gostosa. Então, assim, um brinde para vocês. Acho que é um bom jeito de começar essa conversa. E vou deixar para a Elô conduzir o resto. Como que vai funcionar, gente? Então, nós vamos fazer perguntas, cada bloco. Um dos apresentadores aqui, eu, Everton, a Yara, vamos dar continuidade. Eu vou começar o primeiro bloco e cada empreendedora terá 2 minutos de resposta, tá bom? A gente tem a Andréia ali no fundo, que ela tá de cronômetro. E ela vai fazer um sinalzinho para a gente quando der o tempo de vocês, só para a gente não se empolgar e passar muito do tempo, tá bom? E aí, para começar esse bloco, a primeira pergunta é: o que motivou vocês a empreender? Bom, é papo de cervejaria vida real, né? Para falar a verdade, né? Eu acho que, sendo bem realista, o que me motivou realmente a empreender era uma coisa que eu tinha muita vergonha de falar, mas acho que agora eu estou pronta. Que era, eu tinha medo de trabalhar como CLT. Eu realmente tinha medo de trabalhar em empresa, porque eu já me colocava em autossabotagem que eu ia fazer tudo errado, que eu não ia seguir as regras das empresas. Eu não gostava muito, me incomodava muito a questão da questão hierárquica, né? A hierarquia corporativa. E, diante disso, eu já falava, acho que eu já vou ser demitida disso. Então, assim, eu nunca tive a carteira assinada, sempre empreendi, sempre entrei nessa jornada. Tive um feeling da família, claro, que sempre foram empreendedor, tanto do lado do pai e da mãe, mas eu percebi que, assim, não adiantava só ter o feeling, eu precisava de experiência. Então, durante toda a minha jornada empreendedora, eu passei por alguns perrengues, sim, mas estando aqui agora, diante disso, valeu a pena, né? Então, eu acho que esse foi o meu motivo.
Eu trabalhei por uns 10, 12 anos como CLT, sempre trabalhei na área administrativa, área comercial, né? Sempre fui muito disciplinada, é aquela coisa de bater cartão, tem horário para você chegar e tudo mais. Só que chega um momento que você não consegue mais ver o horizonte naquilo que você está fazendo, sabe? Eu me formei em administração, na verdade, né? Não tem... Administração é para a vida, mas não tem nada a ver com a área da beleza, né? E no momento era o que eu gostaria de fazer. E depois, com o tempo, você fica saturado e você fala, né? Falei para mim, o que eu estou fazendo aqui, eu também posso fazer com aquilo que eu mais gosto, que é a área da beleza. Sempre gostei da área de maquiagem, da área de cabelo. E até o momento que eu decidi seguir o fluxo, né? Às vezes não adianta a gente ficar correndo contra a maré, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades e fazer aquilo que a gente gosta. Eu acho que a essência está nisso. Bom, gente, eu vim do interior para São Paulo em 2007 e eu vim para cá para estudar. Então, meu primeiro emprego, eu entrei para fazer nem eu sei o quê. Foi uma empresa de telecom, não sei como me contrataram. Até hoje, eu não sei qual era a minha função lá dentro. Eu fiquei 6 meses nessa empresa, comecei a fazer a faculdade de educação física e aí logo a empresa viu que, né, eu não ia dar em nada e me mandou embora. Então, eu só tenho 6 meses de carteira assinada. E aí depois eu fui empreender. Então, logo no primeiro ano de faculdade, eu já fazia estágio em academias, já trabalhava com recreação e a minha vida inteira foi empreendendo. Então, a minha maior motivação para empreender foi falta de opção mesmo. Bom, eu tenho 15 anos de CLT antes de começar a empreender. Só que minha cabeça sempre borbulhou ideias. E é lógico que você tem que começar por um canto. E o canto realmente eu dei continuidade no CLT, que era a contabilidade. E a contabilidade vingou porque eu acabei me aprimorando nas áreas diversas da contabilidade. Não me limitei à contabilidade. Eu também foquei no fiscal, no DP, no legal. Dando certo, isso acabou sendo pouco para mim. Aí foi aonde, já em coluio, né? A palavra feia, mas de maneira bonita, eu já olhei para minha esposa e falei, vamos empreender também. E ela aceitou a primeira parte da loja. Eu assisti um podcast das meninas e me interessei muito pela ideia, pela gana. E falei, nossa, bati na porta delas sem elas nem me conhecerem. Falei assim, vamos começar um relacionamento? E aí foi com um papo de loucos, com outro amigo que eu tenho. Hoje também tem aí o meu amigo Railan, também, que nós estamos começando um outro projeto de futebol de várzea. E aí eu não paro. Errei muitas vezes, mas estou contando só com os acertos. Bom, gente, eu acho que como a maioria aqui, né, praticamente a metade, eu também trabalhei toda a minha vida no CLT, toda a minha vida. Em um momento eu empreendi nesse segmento que eu estou, que é de roupa feminina, porém numa proporção bem menor, dentro da minha casa, na sala da minha casa. Eu sempre gosto de falar, reforçar isso, porque a gente começa... É importante, né, a gente dizer que a gente tem que começar ali pequenininho, não ter vergonha de como a gente começou, né? Pelo contrário, é gratificante a gente começar lá de baixo. Então, eu comecei na sala da minha casa, vendendo para minhas amigas, para os conhecidos, bati em porta. Então, comecei dessa forma. Porém, fiquei muito tempo no CLT. E tinha muito medo de empreender. Porque a gente fala que o CLT tem as suas garantias, né? Você tem o seu 13º, a gente tem responsabilidades, quem tem filho, principalmente, né? Uma pessoa que depende de você. Então, eu sempre tive muito medo de empreender. Mas eu sempre tive isso assim dentro de mim, na minha veia, do atendimento, de querer fazer algo diferente.
E aí, com o apoio do Everton, acho que a gente uniu forças do querer, né, e fazer acontecer. E foi como nasceu a CS Modas. E assim, a gente vai fazer um ano mês que vem, dia 20 já. O bebezinho está quase andando. E assim, muitos desafios, muitos desafios. Eu costumo dizer, a gente estava batendo um papo antes, que não é erros. Eu acho que são ajustes. A gente vai ajustando no caminho, né? E não tem que ter medo, é isso. Vai com medo mesmo. Bom, eu sou muito nova nesse ramo de empreendedorismo. E dá até vontade de chorar, mas eu não vou chorar, é claro. Eu só acreditei em mim quando eu vi que tinham outras pessoas que acreditavam em mim. E essa primeira pessoa foi a Elô, né? Porque eu estava ali por trás dos bastidores, porque ela já tinha um podcast, e eu acreditei no sonho dela, e eu estava ali nos bastidores, e as pessoas me perguntavam, mas assim, você está filmando, você está acompanhando, quanto que você está ganhando? Eu falei, gente, não interessa se eu estou ganhando ou quanto eu estou ganhando. Eu estou acreditando no sonho da minha amiga e estou indo com ela. E aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar ao lado dela, apresentando o podcast. E aí depois veio o Everton. E assim, o que me motivou foi ver que outras pessoas acreditavam em mim. E eu nunca acreditei. E eu sou grata a vocês, eu não quero chorar e pronto, vou passar. Bom, eu empreendo desde os 19 anos. E foi na época da faculdade. E foi assim, foi um desafio bem grande, porque naquela época, isso foi em 1995, e eu abri uma loja de CD. Eu sempre gostei de música, sempre gostei muito dessas coisas. Só que isso me trouxe um aprendizado naquela época. Por quê? Em um ano, quase um ano, eu falo que eu fui esperta porque ninguém me falou. Eu aprendi sozinha. Eu comecei a analisar o mercado e eu vi que eu tinha que fechar a loja. O meu sonho tinha que parar ali. Por quê? Foi na época que começou a pirataria. Né? Eu sou de São Bernardo do Campo, então acho que muitos aqui conhecem a Praça Lauro Gomes. Começou a pirataria, então, naquela época, um CD que a gente vendia 10, 15 reais, o pessoal vendia R$1 na feirinha. E começou a cair o meu faturamento. Eu cheguei para o meu pai, que meu pai foi o patrocínio na época, né? E eu falei, vou fechar. Ele, como assim? Eu investi. Eu falei, não tem como. E eu expliquei isso para ele. E na época eu fazia faculdade de Direito. E foi aí que eu comecei a ver que eu não ia seguir a carreira. Que eu não queria nem ser advogada. Eu queria ser carreira pública e tal. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? E foi aí quando eu comecei a empreender em outros negócios. Aí teve um período nesse meio de tempo aí que eu fui trabalhar para uma multinacional. Não era CLT, mas eu era PJ, eu era executiva de vendas de uma empresa de telecom, inclusive. E fiquei por 5 anos ali. E aí, quando foi em 2015, eu estava muito... Sabe quando você está desgostosa? Falei, o negócio... já deu. O negócio não está legal, a empresa estava mudando o formato. E um amigo me telefonou, ele falou, onde você está? Eu falei, estou no escritório. Estava no escritório da empresa do meu marido na época. Ele falou, vou ir tomar um café com você que eu quero te apresentar um negócio. Eu falei, tá bom. E aí ele me fez uma consultoria de planejamento financeiro, que é o seguro de vida e tal. Eu olhei para a cara dele e falei, nossa, que negócio legal. Adorei isso. Ele falou, nossa, sabe quem eu acho que você daria para isso? A sua cara, porque eu me queixei com ele. Né? Eu falei que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. E ele falou, quer conversar lá com o meu gerente? Vamos ver. Enfim. Eu fui com a cara e com a coragem, cheguei para o meu marido e falei assim, eu vou sair. Bom, vou falar até para vocês, na época era a Nextel. Eu falei para ele, eu vou sair. Ele falou, você está feliz? Não. Então vai, arrisca. Vai com tudo. E foi o que eu fiz. Comecei sozinha em 2015, outubro de 2015. E agora, esse ano, a gente vai fazer 10 anos. E, como eu falei, teve os percalços aí, que depois eu falo mais um pouquinho. Mas hoje eu sou realizada como empreendedora e como empresária.
Então, eu tenho essa trajetória aí de um bom tempinho aí, quase 30 anos. 30, né, na verdade, de empreendedorismo. Obrigada. Essa pergunta ela é muito interessante, porque faz a gente resgatar a nossa história, né? Na adolescência, a minha mãe ela era comerciante. Então, região de Diadema, bairro de Serraria. E até hoje ela fala que eu ajudava, mas eu trabalhava, tá, gente? Eu trabalhava, era uma bomboniere, então tinha que atender o cliente, repor mercadoria, fardos de bala, sabe? Mas ela fala que eu ajudava. Nisso, na faculdade, eu fui tendo a oportunidade de trabalhar em vários tipos de serviços de nutrição, e o que me levou a estudar nutrição era controle de qualidade. Então, era nutricionista de empresas corporativas. CLT durante 25 anos. E na pandemia, esse tipo de sistema do restaurante de empresa, com as pessoas trabalhando home office, mudou radicalmente. A última empresa que eu trabalhei eram 2.000 refeições, caiu para 20 marmitex. Então, nem a própria empresa resistiu, né? E aí? O que a Nutri ia fazer com tanto conhecimento de controle de qualidade? Conheceu a Elo. O que a Elo falou? E se a gente fizer marmitinha fitness? Olha! Então, todo aquele conhecimento de controle de estoque, de preparação de alimento, a Nutri colocou a mão na massa, né? E aí, não existe erros. Existem ajustes, né? E nesses ajustes foi construindo até a metodologia do atendimento. Então, as adversidades, as mudanças da nossa rotina, a família, né, também, conforme vai pedindo a sua atenção, a gente vai moldando, né? Nossa, nem contei 30 anos de histórias para vocês. Olha isso. Quantos anos de CLT? 25? 25. Mas como que você só tem 30? Então, assim, é surpreendente, né? Como o CLT, ele é uma escola. Muitas vezes o colaborador, ele não tem essa ótica. Ele tem a ótica de entrar, sai, bater o dedinho lá, né? O cartão na hora do meio-dia e sair às 5 e fazer só o básico e às vezes nem o básico. Então, eu tenho mais de 12 anos de CLT. E qual foi o motivo, né, que eu me transformei em empresária? Em 2016, me casei e eu tinha problema para gestar. Então, eu tive que sair do CLT para fazer um tratamento para engravidar. Só que eu sou workaholic. Demais. Então, a médica falou, você vai ter que ficar de repouso. Eu falei, não consigo. Não vai dar certo. Isso vai ser ruim para mim. Se é para controlar minha mente, minha ansiedade, vai ser pior. Então, ela falou, patrocinador, o meu marido assinador, falou, então tá bom, então vamos comprar semijoias e você vai administrar isso de casa com o tratamento. Só que sabe quando você liga o estupim do negócio? Fala, caramba, como é gostoso empreender. Você não depende mais de ninguém, você depende do seu esforço. Você não tem que bater dedo, não tem que fazer nada, mas só que você também depende de você. Se você não trabalha, você não tem resultados. Então, o meu motivo naquele momento era me manter tranquila. E 2 anos depois, graças a Deus, eu sou mamãe de gêmeos e mais um, muito rápido. E aí o motivo mudou. Então, eu tenho 2 motivos. Um foi para me encontrar ali e conseguir me acalmar. Não era uma necessidade financeira empreender no meu primeiro momento. A maioria dos casos hoje, empreender é uma situação financeira. Naquele momento, foi uma escolha. Mas quando os filhos nascem, você que não é mamãe e está me assistindo, você vai entender. Você controlar a sua agenda, você controlar o seu financeiro, dependendo só de você e dos seus esforços, muda tudo. E aí, hoje, eu já não falo para o meu marido, eu vou fazer isso ou aquilo. Eu também sou empresária, como ele era na época. E isso não tem preço. E esse foi o meu motivo maior. O meu motivo maior foi ser mãe. E é ser mãe.
Ó, só avisar a Ju aqui que é a última rodada de perguntas para a gente ir para o próximo bloco, tá? Ou seja, próximo bloco, já sabe, né? Próxima pergunta. Eu queria que vocês compartilhassem um erro significativo que vocês cometeram no início da jornada de vocês. Eu vou começar ao contrário agora, eu vou começar de lá, pode ser? Caramba, não tem como. Assim que ela liga a pergunta, liga também a resposta. E eu quero que você que está nos assistindo aí, e você que está aqui conosco ao vivo, reflita sobre os erros que você comete ou os ajustes que precisam ser feitos. Eu sempre falo para as minhas clientes assim, olha, você só consegue fazer um reparo numa parede se você vê que ela está trincada. Se você não ver o trinco dessa parede, você jamais vai chamar um pedreiro, alguém para fazer essa parede, refazer essa parede. Um dos meus maiores erros foi não colocar a minha voz. O que significa isso? No empreendedorismo, para crescer, você precisa contratar pessoas. E muitas vezes as pessoas, ela têm um conhecimento, e eu até indico isso, que o conhecimento seja acima do seu, para que seu negócio cresça. Não tenha medo de contratar pessoas que tenham um conhecimento acima do seu. Isso não tem problema. Mas você não ter voz dentro do seu negócio pode ser um motivo para você fechar ele. Porque você perde o prazer de empreender. Então, eu vou dar um case aqui. A Elo sabe a história na intimidade, mas, assim, eu e meu esposo, nós temos algumas indústrias. E, dentro dessas indústrias, nós contratamos pessoas de conhecimento amplo dentro da área. E começamos a dar poder demais e perder a nossa voz. Nós perdemos uma das nossas empresas. Então, esse é um problema, assim, que me marcou demais. O meu maior erro foi não me impor dentro da minha própria empresa. E esse, eu falo que é um ajuste que não vai mais ocorrer. Porque você cai uma vez, mas você se levanta sabendo onde o buraco estava que você caiu. Então, quando você tropeça em algum lugar, você não vai cometer aquele erro de novo. Pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então, sempre que você for empreender ou você estiver empreendendo, não se omita em falar a sua opinião, em nenhuma hipótese. Mesmo que ela não seja ouvida, mas você tem que se impor. O maior erro, eu sinto exatamente isso. E muitas vezes, eu acho que o maior erro é procurar perfeição. Então, você fica procurando a perfeição, no lugar de você já fazer e agir. E aquela velha história, feito é melhor que perfeito. Então, muitas vezes, a timidez de fazer um vídeo, né, de fazer uma live, de um story falando de coisas do dia a dia, de repente a gente está perdendo a oportunidade de estar mostrando como que é o seu trabalho e de maneira simples. Então, é fazer. Eu acho que o que eu venho aprendendo é que primeiro faça, depois você busca a perfeição. Depois melhora. Bom, acho que eu vou falar do erro desse meu empreendimento de agora, né? Foi bem no começo. Eu não sei se foi bem um erro, mas foi um despertar para eu fazer coisas novas. Na época, isso em 2016, logo quando eu já tinha acabado de começar como corretora de seguros, surgiu uma indicação de uma empresa, de uma multinacional, para eu ir lá atender. E por falta de experiência, de treino e várias outras coisas, eu fui com a cara e com a coragem, porque eu nunca tive medo de trabalho, de fazer as coisas, nunca tive. Sempre dei as caras. E eu fui. Só que lá, quando a gente vai eu fui me apresentar, fui falar e ver o que aquela empresa precisava, na hora eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou conseguir entregar o que eles precisam. E isso, eu voltei para casa chateada, bem chateada. Só que aquilo, para mim, foi um impulsionamento para eu fazer os treinamentos, para eu me especializar. Hoje eu tenho várias especificações, né, e especializações, né? E isso me motivou. Então, eu acho que às vezes acontecem coisas não tão boas ou coisas ruins, mas elas servem para impulsionar a gente. Porque se tudo for flores, a gente fica na zona de conforto, tá tudo bem, vai e acabou.
Então, quando acontece coisas ruins, né? E também foi uma época que meu marido estava fechando uma empresa. Então, sabe aquele momento que tudo está acontecendo de errado? Ele estava encerrando um sonho dele e eu estava começando um. Aí eu achei que estava dando errado, mas não é que estava dando errado. Aquele não era o meu momento. Então, foi aí quando eu fui buscar. Hoje, a nossa empresa é especializada em benefícios corporativos. Hoje, eu atendo multinacional, olha aí. Eu aprendi a atender. Né? Isso, mas custou. Exatamente. Eu fui provocada, mas aí eu fui estudar, eu fui aprender, fui fazer especialização. Hoje, poucos corretores de seguros são especializados em seguros cyber risk, que é o cibernético, para empresas. Hoje nós somos. E também especializados em consórcio. Hoje nós somos uma corretora Porto Elite. Só que para eu chegar hoje aonde eu tô, eu estudei e ralei bastante. Comecei sozinha. Hoje eu tenho equipe. Então eu acho que às vezes não é que deu errado, mas foi aquela virada de chave, né? E falando da parte do CD lá atrás, não deu errado, mas eu percebi que ia dar errado. Então, antes de falir, eu fechei antes, com tudo em dia, não devendo para ninguém. Mas foi um sonho que foi pro ralo. Mas tudo é aprendizado, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a perceber isso, os sinais, né? A percepção foi rápida. Foi, mas nem sempre foi assim. Mas naquela foi. E acabou dando certo, né? Mas eu acho que a gente tem que ouvir a nossa intuição. Eu sou uma pessoa que sou muito intuitiva. Então, quando eu falo, oh, não vai dar certo ou vai dar certo, ouçam a intuição, porque ela é poderosa. Sim, e complementando o que você falou, pelo lado intuitivo, eu vou usar esse lado esotérico, né? Eu sou libriana. Eu e libriana é a balança. É 880, mas às vezes a gente fica muito em cima do muro, né? Fica na dúvida. E a gente não acredita na gente, às vezes. E eu precisei de alguém que viesse e me falasse, desculpa a palavra, você é foda, você é uma mulher do caralho. Então vai, acredita em você. Então, assim, foi o que me motivou. Eu precisei ouvir muitas vezes de uma pessoa e uma amiga que me falasse, você pode, você é foda, você consegue, para vir e acreditar em mim que eu podia empreender. Eu não precisava ficar ali na sombra de ninguém, né? Então, assim, eu vou fazer 47 anos. Então, assim, faz um ano que eu estou acreditando em mim porque eu tive as pessoas certas do meu lado para falar, acredita em você, você é foda, você pode, você é uma mulher do caralho. Eu ouvi isso também. Então, e aí foi isso que me motivou. Isso aí. Eu vou falar um pouco, que eu acho que muitas que estão iniciando comete esse é um erro mesmo. Esse é um erro. Precificação, custos, né? Porque você começa, é muita coisa você querendo acertar. E muitas vezes você acha que o seu produto, o seu serviço, está determinado ao preço. Eu preciso ser barata por conta da concorrência, como você falou, para eu conquistar, para eu conseguir o mercado. E não é bem por aí. A gente sabe que não é. Então, você termina, às vezes, muitas vezes, falindo o negócio, porque a conta não fecha, você tem um local, você tem despesas fixas, e você tem que você tem que fazer o custo. Eu que saí da sala da minha casa, você não paga aluguel, né? Mas você teria que, né, precificar, você queria colocar uma margem para poder abranger tudo isso. E depois que você tem uma loja física, mudou totalmente. Né? Então, com a ajuda, assim, o Everton me ajuda muito nisso. É importante, vocês estão começando, precifiquem, assim, margem correta. Coloquem tudo, né? Porque faz diferença. E não achem que é o preço que vai fazer você garantir mais cliente, tá? Determinada, né, a outras coisas, principalmente. Olha só, eu vou falar de 2 momentos, né? Embora eu trabalhe com isso, e hoje eu consiga passar esse conhecimento adiante, tanto com sócio quanto
com algum cliente, custo também foi meu primeiro problema. E eu trabalhando com isso, comecei a contabilidade e a conta não fechou no primeiro ano. Eu fali várias vezes dentro do ano, porque eu não consegui encontrar tudo que eu precisava gastar. Uma hora eu não mensurei o sistema, outra hora eu não mensurei o aluguel, outra hora eu não mensurei o tempo que eu ficava parado, outra hora eu não mensurei o valor da mensalidade. É difícil. Então, quando eu comecei, eu falei assim, não, isso eu tenho que estudar. Isso é para mim, não é para... Tanto que eu falei, hoje nós temos o projeto da loja, e eu expliquei para ela, ó, o primeiro ano vai funcionar deste jeito, o segundo ano deste jeito, e no terceiro ano você vai começar... E eu não estou dizendo que eu não tenho como viver 3 anos na penúria. Eu só estou dizendo que a retirada vai ter que ser programada desta forma, você não vai poder ver do jeito que você quer, vai ter que investir desta maneira, você vai ter que crescer, vai ter que entrar o seguro aí. Não pensa que tá dando lucro agora. Eu falei assim, então tem o seguro que nós não tínhamos colocado. Agora dá. Eu falei assim, não, agora você tem que melhorar o sistema de estoque. Então, toda hora que ela brilha os olhos dela de retirada, eu falo, não, agora é a hora do investimento aqui. E aí eu vou lá e corto. Então, isso foi a minha primeira dificuldade, porque no começo eu penei numa empresa disso e trabalhando com isso, e eu falhei muitas vezes. E falando isso como contador. Como empreendedor, eu tive falhas, porque não é segredo, para algumas meninas eu sou um sócio meio que investidor, fica por trás, faz um planejamento. E eu falei muito, já falei com outras 2 empresas agora, que é acreditar em pessoas que não têm a mesma visão que você. Então, quando eu falo de visão, é meta. Então, eu quero que isso dê certo. Eu não vou desanimar no primeiro mês que deu prejuízo, nem no segundo, nem no terceiro. Então, assim, isso serve para você estando sozinho ou você tendo um sócio. Então, quando você tem que investir em você acreditando mesmo com os percalços. E se você tiver um sócio, que ele tenha a mesma visão que você. Senão, é um caminho também para o fracasso. E eu, assim, tenho empreendimentos que está dando certo, como é a loja, como é o canal Papo de Loucos, como é a Toda Mulher Pode, porque eles compartilham da mesma visão. Mas eu também já perdi um salão de cabeleireiro e já perdi um começo de academia, de estética. Por quê? Porque a pessoa, no primeiro percalço, ela não conseguiu acompanhar o primeiro mês de prejuízo comigo. Então, é um plano. É sempre o empreendedor, ele tem que é um planejamento a médio prazo, no mínimo. Médio para longo, não é imediato. Então, se ele tiver... Essa clareza, né? De como vai ser, porque às vezes acha que é um... Então, foram as minhas duas experiências mais marcantes, assim, de falha, né? Bom, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que... Eu incentivo mesmo as mulheres a empreender, eu incentivo mesmo as mulheres a descobrirem o potencial que elas realmente têm. Por quê? Porque a minha falha também foi não acreditar em mim. E esse é o objetivo da imersão que a gente quer lançar hoje. Porque eu conheço essa dor. Eu já passei por ela. E é essa experiência que eu quero levar para as mulheres empreendedoras. Para que elas sintam confiança na potência que elas são. Quando eu vim para Diadema, eu dava aula na Academia Apolo. Eu não sei quem é daqui de Diadema. A Academia Apolo ficava aqui na esquina, onde hoje é uma ótica. Faz alguns anos, não vamos comentar, né? E eu tinha uma aluna, e essa aluna falou para mim, vamos montar um estúdio de Pilates? Eu falei, nossa, vamos! Como eu era jovem, né, atrevida, eu fui. Mas eu precisei dessa aluna para confiar no meu potencial. Hoje, olhando para trás, eu entendo que eu poderia ter começado sozinha. Eu teria começado menor
Eu teria começado com mais dificuldades, mas eu teria conquistado. Não foi assim. Eu tive uma sócia, a sociedade não deu certo. Depois que eu me tornei mãe, as coisas começaram a ficar mais difíceis, porque eu sou a única operacional ali do estúdio, né? Então, ela não entendeu muito bem esse meu momento. E dali em diante, eu comecei a caminhar sozinha. Então, se tem um erro fatal para qualquer empreendedora, é não acreditar em si mesmas. Então, para você que está aqui hoje ou que está assistindo a gente, você não acredita em você, então é hora de você participar da imersão Secreto Pode. Eu tenho certeza que você vai sair dessa imersão uma outra mulher. É bem legal essa pergunta, né? Porque nos faz refletir e ver que todo mundo, né, passou por dificuldades também, né? Assim como quem está escutando aí, com certeza deve enfrentar muitas, né, no dia a dia. E olhando para minha história, eu posso falar que não foi um erro, mas muitos. E assim, de certa forma, isso ajuda a trilhar nosso caminho, né? Eu acho que o maior deles é o medo, inicialmente, né? Quando você é CLT, você tem um fixo ali. Eu me formei em 2012 e ainda fiquei um bom tempo ainda trabalhando nessa área, porque me dava segurança e eu tinha um extra por fora, que era fazendo aquilo que eu gostava. Para mim era um hobby. Para mim, eu nunca trabalhei. Quando eu estava mexendo com cabelo e maquiagem, para mim sempre foi um hobby. Então, eu acho que o primeiro é isso, né? A gente ter medo, não acreditar em nós mesmas, né? No nosso potencial. E o terceiro, assim, que eu acho que é o mais que é mais primordial, assim, é quando você quer começar, mas você não tem uma estratégia definida, né? Você só sabe que você eu quero largar tudo isso aqui e eu quero começar de uma outra forma. Eu quero fazer o que eu gosto e vai dar certo. Só que até então você não tem uma estratégia definida. E voltando para o lado esotérico, como a Yara falou, eu como sagitariana, aventureira, né? Você só fala assim, vou jogar tudo para o alto, né? E hoje em dia, né? Depois de um tempinho ali, né? Quase 10 anos aí nessa área, você fala, eu não posso me permitir errar novamente. Você pode errar com erros diferentes, não pelos mesmos, né? Então, aí a gente vai entendendo qual é o melhor caminho, a melhor forma, a melhor estratégia. E assim, eu acho que o importante é sempre a gente ter garra, a força de vontade e entender que antes o feito do que o perfeito. Isso que é o que importa. Obrigada. Olha, durante a minha trajetória empreendedora, eu vi muito uma síndrome minha, que era a síndrome do impostor. Que a síndrome do impostor é exatamente o que você falou, né? A gente se sente inferior, e quando a gente se sente inferior, a gente está nesse estado de inferior, e a gente se sente sempre iniciante. Então, a gente nunca se sente profissional o suficiente, a gente sempre vai se sentir iniciante. Então, eu acho que nessa minha trajetória, assim, eu fui vendo assim, as minhas crises. Né, que eu achava que como eu trabalho com a parte de website, criação, eu tive muitos bloqueios criativos, né? Então, eu já tive projetos que eu pegava na Paulista, de clientes da Paulista, que é um cliente de arquitetura, que eu tive minha primeira crise de ansiedade porque eu achava que eu não ia conseguir criar o projeto. Mas depois passou e aí eu consegui criar. Mas no final de 2023, eu peguei uma agência de publicidade aqui no ABC, eles me passaram um projeto. Eu estava na minha pior fase, porque eu estava numa relação que estava desgastada, eu estava realmente com o meu mental todo bagunçado, e eu não conseguia criar aquele projeto. E aí eu peguei o dinheiro, o cliente tinha feito 50% do valor, eu devolvi, eu não consegui ligar para ele, porque eu realmente estava muito insegura, mandei um áudio para ele dizendo que eu não conseguiria fazer o projeto e tudo mais, e ele acabou falando assim, tá tudo bem, e só respondeu isso e fechou. Aquilo, para mim, foi uma decisão muito difícil, porque eu senti o sentimento de fracasso, mas eu vou dizer uma coisa muito real. Ao mesmo tempo que eu senti fracasso, eu senti alívio. Porque quando você é empreendedor, você entende que você não tem só um cliente, você tem vários.
E você tem que tomar decisões que, assim, você não tem que olhar só para um cliente, você tem que olhar para vários clientes. Porque um pode afetar os outros. Então, eu sabia que aquela decisão era correta porque eu não queria afetar os outros. E foi a melhor decisão que eu tomei. E eu acho que é isso, a vida é um pouco disso, né? Às vezes a gente quer sempre os resultados, as coisas, e às vezes a gente tem que esperar o tempo das coisas acontecerem. Porque depois de um tempo, eu morava em Atibaia nesse tempo, eu voltei para São Paulo e eu ia desistir da agência porque eu estava muito cansada, eu achava que eu tinha que montar um outro negócio. E aí, 2 meses depois que eu mantive a agência, esse cliente, ele me mandou uma mensagem e ele falou, e aí, você está pronta? E aí, no final das contas, ali era o meu momento de mostrar o meu melhor. Ali era o momento que eu tinha voltado a falar, agora eu vou empreender e agora eu vou fazer certo. E na apresentação da agência ali, né, para a agência, eles eram em 3 sócios. E eu, no site deles, eu coloquei assim, somos. E eu tinha que definir 3 palavras para cada sócio. E aí eu coloquei ali, né? Só que eu coloquei 4. Então, eu coloquei ali, eles são criativos, que tinha uma pessoa muito criativa. Eles são ousados, porque tinha uma pessoa que fazia uns criativos muito legais. E eles tinham resultado, porque o Júnior era um cara muito de metas, assim. Então, eu coloquei uma 4ª palavra que era persistentes. Porque, assim, quando você não tem criatividade, quando você não tem ousadia e quando você não tem resultado, você persiste. E persistência foi o que eles fizeram comigo, porque eu desisti de mim naquele momento. Eu poderia ter corrido atrás deles, mas eles persistiram e continuaram comigo. E ali foi o meu gap de entender que a gente tem que ter respiro para as coisas, a gente tem que ter tempo para entender que nem tudo é no momento que a gente espera. Mas, às vezes, a gente tem que, né, entender. Então, ali, para mim, foi o momento que eu olhei para a minha agência e eu falei assim, cara, eu tenho um diferencial. Que eu gosto de trazer a alma do cliente, não é a alma do negócio, a alma do cliente expressivamente num projeto web, de uma maneira visual. Então, ali, para mim, foi o meu momento assim chave, que foi uma virada de chave e de novo, faz eu estar aqui de novo hoje, né? Obrigada. Quem está gostando, vamos aplaudir, por favor. Pessoal, vou chamar os comerciais, tá? Daqui 5 minutinhos a gente volta novamente. Aproveitem a oportunidade para conhecer a nossa lojinha. A gente tem aí umas garrafinhas térmicas, tem boné, tem bloquinho de anotação. Gente, empreendedora sem bloquinho não é empreendedora, hein? Então, bora lá. Voltamos, porque aqui toda mulher... Pessoal, vamos para o segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre os erros no empreendedorismo. Eu já vou passar a bola para a Yara, que vai conduzir este bloco. Mas antes, eu quero chamar a Ju para apresentar para a gente essa cerveja que ela dispôs aqui para a gente começar esse segundo bloco. Ju! Oi, eu sou a Ju. Gente, essa cerveja, ela é uma American Pale Ale, uma APA. E o que é interessante? Ela surgiu, entre aspas, de um erro também, né? Foi uma tentativa de fazer uma IPA. E essa, especificamente, é uma APA com manga. E as APAs, né, elas têm um amargor, que é esse amargor do erro. Mas essa também tem a manga, que traz um pouco desse equilíbrio, um pouco do dulçor, que é a questão de aprender com os erros. Então, espero que vocês gostem. Gente, eu tô aqui no comando do segundo bloco e, assim, é claro que a conversa é muito produtiva. Eu tinha várias perguntas para fazer, mas eu vou fazer uma só, que é como que os erros podem ser vistos como oportunidades. Vocês falaram, não são erros, são ajustes, né? E, assim, ontem, a Elo, a Lu estava com a gente e o Raí tivemos, né, esse imprevisto, um problema técnico na prática, né, bem na véspera dessa conversa, né? Então, assim, nada é por acaso, né? Então, assim, como que esse erro pode ser visto como uma oportunidade? A gente, assim,
Na verdade, a gente se saiu super bem, parecia que era uma coisa super rotineira, né? A Lu, eu acho que ficou à vontade, ela vai poder falar para a gente depois. E aí, assim, a gente acabou abrindo uma live pelo Instagram. E o Raí, como nosso técnico, eu quero te chamar aqui, porque você precisa aparecer, porque esse garoto é genial, tem um super potencial. Passou uma tranquilidade para a gente. Se quiser vir aqui, pode vir aqui. Passou uma tranquilidade para a gente, foi super profissional e faz parte da nossa equipe. A gente é muito grata por ter você nessa equipe e a gente quer que você fale para a gente como que foi participar disso. Como a gente fala, né? A gente nunca está preparado para tudo, mas a gente tem que estar sempre atento. Ontem aconteceu um pequeno erro, como a gente estava falando, o computador deu um pau, caiu a live, e a gente teve que manter aquela calma. Como vocês estão falando aqui hoje, como as coisas dão errado, que a gente tem que tirar sempre o proveito. Hoje eu vi um vídeo que fala que a gente não aprende nada quando a gente vence. A gente aprende muito quando a gente perde. Então ali a gente não perdeu, mas foi um momento ali que a gente teve que se desdobrar. Vocês abriram a live, eu consegui com calma ali resolver o problema, voltamos pro YouTube. Foi bom, a convidada até se soltou mais, a gente pôde terminar o programa da melhor forma. E já foi um gancho para vocês puxarem sobre o programa de hoje. Então eu espero ter ajudado muito vocês e quero estar sempre somando aí no time. Bem, mais uma vez, obrigado, Raí. E é assim, é uma das pessoas, né, que acabou, tanto a Toda Mulher Pode, quanto a ECAS Planejamento, acabou, que é o que já estamos investindo, já visando algum projeto juntos. Isso é aquilo que eu falei, não é a primeira vez. Você tem que procurar parceiros que tenham aquela visão e aquela gana e afinidade com você. Se você buscar, se a pessoa titubeou, talvez não seja a pessoa para estar do seu lado, né? Serve para os negócios e serve para a vida, né? Olha, eu acredito que a própria pergunta ela responde, né? Porque a falha é a oportunidade, se parar para pensar, né? E a gente tem esse lado de ver como tudo é uma oportunidade, porque a caminhada do empreendedor, ele é tipo uma caminhada que se começa com o caminho das pedras, né? Que você tem várias pedrinhas ali, e depois você vai começando a asfaltar esse caminho, né? Então, no final das contas, eu penso, assim, que as falhas, elas existem porque, assim, por exemplo, eu trabalho com site. Se eu desenvolvo um projeto de site, eu cobrei um valor, e aí falei assim, putz, durante o projeto eu comecei a ver, pô, eu podia ter cobrado mais. E aí, no final das contas, essas falhas, elas existem para a gente corrigir, para a gente conseguir ter outra percepção de como que a gente pode melhorar melhor, como aperfeiçoar melhor o nosso produto, né? Então, eu acho que a gente tem essa percepção de que a falha, na verdade, é uma oportunidade de você dar um passo para trás, ver se você está fazendo certo e poder corrigir, olhar o mercado para ver se realmente é uma oportunidade, enfim. Eu acredito que eu penso muito nesse cenário, assim, sabe? Então, eu tento sempre dar um passinho para trás, ver se a minha percepção está certa, conversar com as pessoas que são do mesmo ramo ou de outros ramos para ver se eu posso ver o problema, né, ou a falha de uma outra maneira, e aí fazer tomadas de decisões melhores para começar a ter um caminho mais leve, né? Então, eu acho que esse é o nosso processo, né? Então, eu penso que é sobre isso. Eu acho que quando a Elo me chamou para esse podcast que eu participei ontem, né? Na real, a gente acha que nunca a gente está preparada. Aí eu falei, não, mas já chegou, passou tão rápido, não tem mais uma semaninha. E, na verdade, a gente está, né? A gente que não se encara, né? Não olha para tudo aquilo que a gente construiu de bom na nossa trajetória, né? É claro que, como eu estava falando, nem tudo é perfeito, mas também a gente tem coisas boas, né? No percurso aí e com os percalços da vida e do trabalho e tudo mais. E ontem aconteceu que, de certa forma, essa falha, né? Eu estava bem tensa para ir e eu acho que, de certa forma, a falha foi algo muito bom para a gente, né? Talvez o Raí, que acabou ficando assim, né? Para ele, a responsabilidade ali era dele, mais dele, né? Mas entre a gente acabou bebendo um vinho lá, a gente se descontraiu. A gente deu umas altas risadas lá.
abafa. E daí, assim, eu voltei para a live de uma maneira mais leve também, que, na verdade, parece que eu conheço ela há anos, elas, né, há anos. E foi o nosso primeiro encontro, né? E eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada por isso, e elas também, a partir de agora, né, a gente é... Ah, é? Foi muito lindo! Eu dei muita risada quando eu lembrei disso em casa. E tem que incluir a Dani. E na real, é isso, né? Faz parte do processo aí. Tudo são um degrauzinho, né? Para o seu processo, para a sua escala, né? E com isso, a gente tira uma lição que é muito importante a gente ter o jogo de cintura nas situações, né? Nunca desanimar, nem, né, achar que não é para você, mas ter jogo de cintura e saber que foi só uma fase, no caso ontem foi só um erro, e depois vai fluir, vai dar certo. Eu acho que a oportunidade do erro é em você abrir a sua mente para entender que você pode melhorar e onde você pode melhorar, né? E eu vou deixar para a Dani falar um pouquinho mais a respeito da nossa imersão, porque ela cai justamente dentro deste tema. Então, Dani, vou deixar para você falar sobre isso, tá? Aí você explica melhor sobre a imersão também, que tá todo mundo curioso para saber o que é. E aí, quem tiver presente aqui hoje e quiser participar com a gente, quiser crescer com a gente, vai ter uma oportunidade especial. Então, aproveitem, gente. A oportunidade é agora. Não percam. Passar direto? Eu enxergo muito da forma que nada é perfeito. E a nossa visão nem sempre ela vai abranger tudo. A gente não consegue. E a gente já tem que trabalhar a nossa cabeça que vai ter percalços, que vai ter alguma coisa que não vai sair da forma como a gente planejou, né? E que sempre vai ter um aprendizado. É fato. Da gente observar mais, estudar mais determinado assunto, ou uma falha que pode acontecer, mas como que a gente, né, vai contornar, vai conduzir. Gente, faz parte, é a nossa vida, faz parte de tudo, né? Não tem jeito. Ninguém é robô. Nada é robotizado e é assim que a gente vai ajustando, vai contornando. Então, eu vou resumir aqui, mas eu já tinha falado, mas essa falha, né, de ontem, a gente teve uma oportunidade de conhecer uma pessoa incrível que a gente não conhecia e uma nova amiga que a gente construiu, com certeza. Lúcia já faz parte do nosso clube das Luluzinhas. Então, assim, foi providencial. Eu vou continuar partindo para a parte esotérica. Foi providencial. Tinha que acontecer para a gente se conectar ali por trás das câmeras para vir depois. Foi uma oportunidade... Com certeza, foi uma oportunidade única para nós três, porque a gente se conectou muito, as três. Então foi uma oportunidade assim inexplicável. Bom, falar de falhas, né? Eu acho que as falhas elas fazem parte do jogo, né? Ninguém é perfeito. Então, só que a gente tem que saber ver onde errou e buscar ajuda, né? E mesmo eu já estando um tempo com a corretora e tudo mais, há 3 anos atrás, que foi quando eu entrei para o Nexus, que é o grupo de negócios, lá eu comecei uma escala de aprendizagem, né? Que depois é um papo até para outro assunto e tal, mas tem muito conhecimento. E conhecendo todos aqueles empreendedores, eu comecei a perceber, olha, eu preciso da PAN para o meu negócio, eu preciso trocar meu contador, eu preciso
contratar um sistema melhor de automação de atendimento para minha empresa. Eu preciso fazer um treinamento que nem vocês falando de imersão. Eu fui buscar ajuda, que nem eu tinha muita dificuldade com gestão de tempo, porque eu sou muito centralizadora. Só que eu aprendi hoje a delegar. Ainda estou aprendendo isso, tá? Mas eu comecei a me libertar disso. E é aí que a gente falha, porque a gente quer fazer tudo e que a gente acha que a gente vai fazer perfeito, e nem sempre a gente faz perfeito. A gente precisa de alguém, que foi até que você falou, trazer pessoas que vão somar com você, que foi o que eu estava contando na questão do meu esposo. Eu vou fazer 10 anos de corretora, mas faz 5 que ele está comigo. E eu, vem comigo, eu sozinha, vem, e traz um, e traz o outro. E foi uma ótima escolha fazer isso, né? Trabalhar em família, ter pessoas no time ajudando. Então, eu acho assim, falhar, todo mundo vai falhar em algum momento da vida, ou como pessoa, como empresário. Só que eu acho que tem que buscar ajuda e conhecimento. O erro do empreendedor, eu gostaria muito de falar isso, de coisas que eu já vi. Eu vou empreender. Você vai fazer o quê? Vou, sei lá, vou vender lingerie. Vou dar um exemplo, tá? Que muitas mulheres fazem isso. Mas não sabe precificar, não sabe fazer gestão, não sabe nada. Aí quebra, fala, deu errado. Não é isso. Exatamente. E não é. E outra, gente, não é preço, é valor. O seu trabalho tem valor. Então, quem vai empreender, até quem está assistindo, busque conhecimento. Isso é muito, muito importante, porque a trilha do empreendedor, ela é difícil, ela é árdua, só que se você não tiver o conhecimento daquilo, de como você vai gerir o seu negócio, pode ser vendendo calcinha, pode ser vendendo qualquer coisa. CD. Coxinha. Não importa, tem muitas mulheres que são confeiteiras, fazem salgado. Tem que saber precificar, tem que saber sobre Prolabore, saber de gestão. Às vezes as pessoas falam, isso não é para mim. Eu vou ter que fazer faculdade. Claro que não, tem vários lugares aí que dão básico, né? Muitas ferramentas. Não, é muito importante. Eu acho que é o mais importante. Exatamente. Exatamente, porque isso impacta e deixa das pessoas quebrarem rapidamente. E aí desiste, às vezes, de um sonho, né? Então, acho que a dica é isso, buscar conhecimento. Eu acho que um erro é o preço, né? O tempo de entrega de um trabalho. Eu acho que isso são detalhes tão importantes, porque é no detalhezinho em que você vai estar mostrando o seu valor e que você vai estar mostrando o seu diferencial. Então, se você não tem certeza disso, vão acontecer os erros, mas os ajustes necessários, né? Eu sou uma pessoa muito conversadeira. Vocês não têm ideia do quanto que eu gosto de conversar. E dei uma consulta. Assim, não imagina. E aí, quando o paciente marca a consulta, eu falo assim, avisa a família que é no mínimo 90 minutos. Porque primeiro eu conto, né? Mas por quê? Para a pessoa já saber que aquele momento é dela e que precisa da troca. E não saber quantificar isso, né? O valor é tal, por conta de tudo isso, faz com que a gente vá errando, né? Mas esse ajuste é muito importante. Né? Quantos erros nós temos, né, no dia a dia, né? E isso é gostoso. Não é ruim, não, porque ele nos ensina, nos faz evoluir, nos desafia. Então, tem o erro de não acreditar, tem o erro de achar que você é incapaz, que você não acredita em você. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo acorda todo dia pensando em dar o seu melhor. Ninguém acorda, hoje eu vou fazer tudo errado na minha empresa. Eu tenho certeza que você, empreendedora que está do outro lado, acorda todos os dias, predestinada, programada para acertar. Mas muitas de vocês se identificaram com essas dores que nós aqui relatamos dentro do nosso dia a dia. Por quê? Porque esse é o dia a dia de empreender. Esse é o verdadeiro dia de empreender. E estar nesta roda e contribuir com você que está do outro lado é te trazer para um lar de segurança, para um ambiente seguro.
E eu pergunto para você, se você tivesse agora a oportunidade de realizar o seu maior sonho, qual seria ele? Pensa no seu maior sonho. Ah, o meu maior sonho é ter uma casa própria. Meu maior sonho é pagar uma escola particular para os meus filhos. Meu maior sonho é ir para Paris. Meu maior sonho é dar uma casa e um conforto para os meus pais. Se isso está no seu sonho, é porque ele é possível de ser realizado. E hoje eu quero aqui, com a autorização do Everton, da Yara e da Heloísa Rossi, meu nome é Daniele Mota, se você não decorou já, segue aí, te fazer um convite super especial, que é para transformar este sonho em realidade. Você já deve ter comprado mentoria, consultoria, já fez propósito, já fez a lei da prosperidade, a lei da atração, e todos os dias você se pega se sentindo frustrada, sem resultados, estagnada com faturamento, fatura 20 mil, mas não volta nem 5 para o bolso. E nós temos, aqui você viu só uma pequena faísca do que esse fogaréu pode causar na sua vida. Aproveitar que é festa junina, né? O que eu quero te convidar? Para uma imersão Secreto Pode. O que vai acontecer lá, Elô? Nós vamos trabalhar a sua mentalidade, planejamento, vendas, pitch, porque se você já estudou, você já tem potencial para realizar e você não está realizando, tem algo emocional que está te bloqueando de conquistar. O sucesso está aqui, ó, e você está aqui esperando algo que não vai acontecer. E eu quero te propor a conhecer o teto do merecimento. Sabe quando você fatura 10 mil e você fatura 12 no outro mês, e no outro mês você fatura 10 de novo? Isso chama teto do merecimento. Você começa a recuar porque você acha que você é incapaz de fechar algo maior. Você está acostumado nessa bolha. Assim como nossa amiga compartilhou. Quando chegou um projeto grande para ela, ela falou, opa, acho que não é o meu momento. Você, empreendedora, você é um livro. E às vezes você lê um livro, naquele momento não fez nenhum sentido para você. Mas passa 1 ano, 2 anos, e você lê esse livro de novo. Caramba, mudou totalmente. Não é o livro que mudou. Foi você. Então, eu te convido para uma mudança extraordinária. É uma mudança que já é aplicada há mais de 4 anos. Um método do Secreto Pode, ele está amplificado aqui. Olha o acesso que você vai ter. A imersão será somente comigo e com a Elô. Mas depois você vai ter acesso a todo esse mapa de empreendedorismo aqui. Vou passar a palavra agora para a Elô. E ela vai dar mais uns spoilers para você. Hoje o preço está... Ó, só para quem fechar hoje, a Dani não está sabendo. Eu vou falar agora. Fizemos um pequeno ajuste. A primeira pessoa que fechar o Secreto Pode vai ganhar um curso de automaquiagem descomplicada. A primeira pessoa, hein? Então já veja aí. É para mulheres. É um dia inteiro de imersão. Então, a gente vai... Mas, sim, pode. Senti uma indireta aí, mas... Se quiser presentear a mulher... Pessoal, será um dia inteiro imergida no seu autoconhecimento, e em técnicas que vão te levar, finalmente, a conquistar tudo aquilo que você deseja. Quanto você acha que vale um dia desse? Quanto você acha, Pan? Uns R$1.000, R$800. Acredito que em torno disso também, de 800 a 1.000. Ou mais. O que você acha? Eu sou uma pessoa de custo. Eu sou a melhor pessoa para falar. Pessoal, olha só. Tá de graça. Um dia inteiro com a gente, emergida em todo esse conhecimento, você vai pagar apenas R$ 97. Mas, posso melhorar? E vai ganhar o e-book também para dar continuidade, claro, em casa, né? Quando a gente estiver com a gente. Mas, posso melhorar? Vou melhorar. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Só para quem fechar hoje, tem um link ali na nossa mesinha, na nossa lojinha, vai fechar por R$ 47.
Você não paga nenhuma pizza com R$ 47, empreendedora. Quem fechar hoje? Ah, são só 10, tá? Vagas. São só 10 vagas, porque é presencial, o espaço é pequeno e a gente quer acompanhar essas empreendedoras ao longo da trajetória, pelo menos na primeira semana, tá? Exatamente. Então, não é só fazer a imersão e beijo, tchau. Não. Vai ter uma continuidade depois, tá? Então, por isso, são só 10 pessoas e a gente já tem pessoas que fecharam antes daqui. Então, aproveitem. Isso, depois a gente conta. Ah, vai dar para assistir online, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Pessoal, vou abrir agora o terceiro bloco. Ju, vamos para o terceiro bloco. Ô, Zu, nós vamos para o terceiro bloco. Olá, amigos. Estamos de volta para o terceiro e último ato. Né? Passou rápido, né? Passou rápido. Gente, antes de mais nada, que espaço, hein? Obrigado mesmo pela acolhida aqui, a Hortep. Olha, proporciona, além da ótima bebida que vocês já estão tudo sentindo, como foi bom, né? Meu, isso porque vocês não chegou a parte ainda dos comes. Vocês só ficaram nos bebes, mas os comes aqui, ó, são... Aqui eu experimentei, ó, eu sou meio, né, vim ainda da várzea. Experimentei aqui um pão de carne com carne louca. Você é louco. Eu não paro, mano, não parei de comer, tô cheio. A carne é louca. Gente, muito obrigado. Olha, vocês precisam conhecer aqui em Diadema. Vai ficar o link para vocês conhecerem o espaço. E na própria chamada vocês já vão ter ideia de como é gostoso aqui. Mas, voltando, eu tenho primeiro um comentário que eu não falei no último bloco. E eu sinto assim que, complementando ainda da última passagem, que a mulher, historicamente, ela tem aquela gana de resolver tudo sozinha. Né? Na maioria das vezes, principalmente aquelas que vêm de um atributo de mãe solo ou sozinhas. Então elas resolvem tudo de uma vez. E acaba transferindo isso para o empreendedorismo. Sendo que uma maneira muito centralizadora. Então, para um toque que eu sempre dou é que isso seja mais aliviado, como a própria Lu já deu um toque, procurar profissionais para te apoiarem, né? Quando não são amigos, são profissionais mesmo que não tenha esse vínculo. Então, um bom contador, um advogado, um publicitário, um marqueteiro, porque eles precisam mesmo, até um profissional de imagem, um podcast, né? Os profissionais estão aí para nos auxiliar, tá? Então, partindo disso, eu também tenho a minha pergunta, né? Porque, né? Para não falar que o meu papel foi só aqui de coadjuvante. E nós falamos muito de erros, acertos, ajustes. Então, partindo daí e aprendendo, eu não falei que essa comida até distrai a gente, mas voltando. Ó. E voltando, como partindo desse princípio, né, dos erros, dos acertos, dos ajustes que nós temos, qual ou quais os planejamentos futuros para o empreendimento de vocês? Né? E começa aí, Dani. Já qual é o seu plano para o seu negócio? Eu sou empresária, tenho uma indústria com meu esposo de mármore sintético. Temos uma empresa recém-lançada no final do ano passado de e-commerce. E eu, Daniele Mota, sou mentora de empresárias. E o que eu vi? Ano passado, eu tive um virar de chave, que foi muito bom para nós, né, Elô?
Eu preciso estar em muitos ambientes. Eu consigo? Eu consigo atender muitas clientes no mesmo dia? Não consigo. Uma cabeleireira, quantas clientes consegue atender por dia? Nós temos 24 horas, normalmente 8 horas funcionais. Normalmente. Então, eu vou atender, vamos supor, uma cliente por dia, 8 clientes. Eu não consegui atender 8 clientes por dia. Então, eu reduzo o meu poder de faturamento. Então, em novembro de 2024, eu virei uma chave. Eu parei o meu atendimento presencial na loja e eu coloquei tudo online. Eu já fazia isso. E, às vezes, Everton, a gente erra em casa. Eu indicava para as minhas clientes, nos últimos 4 anos, a ir para o online, mas eu não fazia. Então, hoje, todos os meus serviços e produtos também estarão no online. Então, a minha loja está no Mercado Livre, Shopee, e a Daniele Mota está na Eduz e na Hotmart. E esse é o convite que vai estar dentro da nossa imersão. Quem é você, empreendedora? E o que você quer para o futuro? Qual o planejamento? Qual o plano que você tem para o seu negócio? Para que seu faturamento seja mais seguro, né? Porque quando você não tem um plano de faturamento, você não tem segurança. Então, hoje, para o meu negócio, a multicanalidade, eu estou em vários lugares, eu estou na indústria, eu estou na Leroy Merlin, eu estou na Sodimac, que ninguém me vê lá, mas o meu produto está lá, minha indústria está lá. Eu estou no Mercado Livre, as pessoas não me veem. Eu não estou no atendimento, mas o meu produto sai todo dia. Na Shopee, a mesma coisa. E eu não consigo atender 10 Lucianas por dia, 20 Lucianas por dia, mas na Hotmart, na Eduz, na Quify e todas as outras plataformas, eu consigo atender centenas de clientes por dia e transformar centenas de vidas por dia, por mês, por ano. Então, esse é o meu propósito financeiro e de vida. Multicanalidade e amplitude de faturamento. Acho que até eu quero fazer essa imersão, hein? Não sei, tô achando, por favor, tô achando. Mas essa oportunidade do online, né? Esse conforto também. Mas uma coisa que eu estou estudando é a Nutri na sua casa, sabe? Já pensou receber a visita da Nutri para ela conhecer sua geladeira, a maneira como você organiza a sua alimentação e lá na hora resolver, né? Então, medo. E esse vai ser um diferencial também. Então, logo aí... Acabou, porque já é paranoica. Adoro, é isso, né? Justamente de levar uma solução simples e prática para justamente esse seu estilo alimentar ser modificado com a sua realidade. Porque nós, empreendedoras, nós temos que dividir o nosso tempo com a agenda profissional, né? E a sua alimentação, ela tem que ser compatível com a sua rotina. Bom, falar do planejamento, né, da Gaeta Seguros. Bom, como eu falei para vocês, agora nesse mês de outubro a gente vai fazer 10 anos, né, de empresa. E eu já tenho esse planejamento montado, né? Que é uma das coisas que o Nexus me trouxe, né? Contratei uma pessoa para me colocar no trilho, meu planejamento mesmo. E, na verdade, qual que é o nosso planejamento? Se tornar referência no seguro cibernético, que é uma coisa não tão nova para mim, mas nova para o mercado. E também continuar se mantendo como uma corretora Porto Elite no consórcio da Porto Seguro. Então, isso são algumas... É um planejamento, eu não digo que são metas, né? Porque as metas a gente tem diária. Mas é um planejamento mesmo de longo prazo e continuar se mantendo. E, claro, né, sempre estudando o mercado, vendo novas oportunidades, como esse do cibernético foi uma oportunidade que apareceu, então pode ser que apareçam outras, né, oportunidades e a gente está sempre disposto a encarar e a trabalhar. Então, eu acredito que é nisso mesmo. Planejamento e estudar. Gente, qual o meu planejamento daqui para frente? O meu planejamento é mostrar que a gente pode ter uma vida além do etarismo, que é o que muita gente está
tá falando hoje, tá questionando, né? Então, assim, eu hoje, com quase 47, eu vejo que eu posso ser alguma coisa além do que esperavam de mim, e eu posso ser além daquilo que esperam e do que eu mesmo espero. Então, assim, eu posso ser muito mais do que eu quero. Então, assim, a gente pode tudo. Toda mulher pode, independente da idade. E é isso, é o meu planejamento e é o que eu espero a partir de agora. É isso. Bom, para a CS, eu quero dizer que eu já vou participar da imersão. Quero muita ajuda para o planejamento estratégico para o digital, né? Porque é o que eu falei, a loja física é um sonho, é um querer, é um gostar do atendimento, mas eu quero crescer no digital. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa de conhecimento, pessoas, né, que trazem isso pra gente. E você já manda muito bem no digital. Mas tem que melhorar muito. Você fez uma live outro dia que eu vou te falar, né? Você estava olhando. Que bom, que bom. Mas vamos melhorar cada dia. Bom, respondendo a minha pergunta, vou responder assim, eu tenho a ECAS Planejamento, que é ela que eu quero que fique no topo das empresas que eu ou assessoro ou sou parceiro, né? Então, eu quero que ela cresça ainda mais, dando essa... também é uma consultoria, mas é mais interna, não como palestrante, mas sim inserido, né? Quando o projeto é custo, quando o projeto é legal, que às vezes seu contrato não está vigente, às vezes seus cadastros não estão, ou CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, se você tem seguro. Então, todo esse planejamento custoso para o empreendedor, eu quero burocrático, eu quero estar trabalhando e continuar trabalhando, sendo nas empresas que eu só como consultor, sendo como contador ou sendo como parceiro, né? E as empresas parceiras já estão lá no meu Instagram, já estão sabendo qual... É só entrar lá, ECAS Planejamento, vocês vão estar cientes de quais são. Bom, o meu planejamento, gente, ele vai superar as expectativas. Por quê? Eu quero levar todas as empreendedoras que acreditam que podem para um nível superior. Eu sei muito bem as dificuldades enfrentadas no empreendedorismo. Eu sou mãe solo, empreendo, sou mulher, então eu entendo de todas as dificuldades. E eu entendo também que cada um de nós aqui está vivendo a sua guerra. A gente tem a guerra lá no Irã e tal, né? Mas cada um de nós aqui está vivendo a sua guerra. Algumas guerras são sobre saúde, outros estão enfrentando uma guerra no luto, né? Mas todos nós, todos os dias, acordamos com o sonho de proporcionar para a nossa família e para nós uma vida com mais qualidade, poder viajar mais com seus filhos, poder estar mais com a sua família e com aqueles que vocês amam, poder frequentar mais a OETEP, conhecer amigos, né? Então, esse é o meu planejamento, esse é o meu sonho, é trazer você, empreendedora, que está aí enfrentando várias dificuldades, pensando em desistir todos os dias. Eu quero que você saiba que você pode. E para todas que vão participar da imersão, dia 12 de julho, vamos bater palma. Agora, para aquelas que não vão participar, mas quer parabenizar quem vai participar. Vamos ver. E é isso, gente. Eu quero que fique bem gravado na cabeça de vocês que aqui, de verdade, verdadeira, toda mulher pode. É sobre isso. A minha única certeza nos próximos meses é que eu quero continuar frequentando essa roda.
E o meu planejamento é abrir o meu estúdio, né? Eu tenho uma meta assim em mente, né? Mas tudo depende, né? Mas gostaria muito de ter o meu estúdio com maquiagem acessível, uma maquiagem que seja para toda mulher. Às vezes é um dia que está numa reunião, eu quero uma maquiagem express, eu quero uma maquiagem para um casamento, poder dar a qualidade no atendimento, que todos os lugares que eu passei, eu nunca vi nenhum salão que prestasse um atendimento humanizado, que isso eu trouxe de toda a minha bagagem da área administrativa, né, o atendimento ao cliente. Então, assim, eu gostaria que fosse um salão, não, um estúdio, que seria mais voltado, um espaço, né, mais voltado para maquiagem, porque eu acredito que toda mulher tem direito a isso. Uma maquiagem transforma o seu dia. Aquele dia que você acorda para baixo, você acorda até meio deprê, às vezes, você se olha no espelho e você fala assim, não, eu não vou na padaria sem passar um corretivo e passar um blush. Gente, não vou de chinelo, não faço essas coisas. Um rímel, pelo menos. Porque, assim, toda hora é uma oportunidade de a gente conhecer alguém e, quem sabe, até fazer um negócio. Então, assim, acho que o nosso primeiro portfólio, né, é quem a gente apresenta. Nós somos o nosso cartão de vendas, né? Então, eu gostaria que esse é meu sonho, assim, que toda mulher tivesse a oportunidade de se maquiar, fazer um curso de automaquiagem, uma maquiagem descomplicada para o seu dia a dia. E até eu estava brincando ontem no podcast que eu acho que uma escova e uma maquiagem básica tinha que ser um auxílio do governo, tipo um cartãozinho do Bolsa Família. Toda mulher tinha que ter direito. Toda mulher pode isso. E acessível, né? Que todo mundo possa pagar. Enfim, é isso. Eu gostaria de montar o meu estúdio e contar com a colaboração de todos vocês nessa amizade aí, fortalecendo a parceria. Opa! Com certeza, já vou ter muitas amigas. E antes de mais nada, né, vou presentear aí a imersão delas com um curso de automaquiagem descomplicada, porque a gente vê muito tutorial, muita coisa na internet que a gente acha que dá certo, mas assim, é como se fosse uma receita de bolo. Para aquela maquiagem poder durar, a gente tem um passo a passo, uma coisa que tem que seguir ali, né? E me sigam depois no Instagram, por favor. É o Bela Lu com 2 L's. Bela Lu Hair Makeup. Por favor. Beijo. Obrigada. Bom, eu acredito muito, assim, que agora que eu estou numa fase muito empreendedora, de estar mais madura na minha agência, o meu próximo passo, assim, é a gente ver as oportunidades que a gente vai surgindo, que vão surgindo, né? E diante de estar num grupo de empresários e tudo mais, eu comecei a olhar para uma oportunidade ali dentro. Porque eu comecei a ter a oportunidade de começar a ter voz ativa como liderança, né, como VP de marketing. E ali eu comecei a me apresentar, comecei a fazer umas apresentações corporativas. E ali eu consegui receber alguns convites para palestrar. E ali eu consegui também ver uma oportunidade de ajudar outros palestrantes a ter apresentações corporativas visuais que acompanhem, né, a sua fala, né? Porque você tem a oratória de falar, mas às vezes você tem os slides lá com muito texto e tudo mais. E eu acho que o slide ele tem que ser muito intuitivo, ele tem que acompanhar com a sua fala. E quando eu comecei a ver várias palestras dentro do Nexo, né, dentro do grupo de empresários, eu comecei a falar assim, poxa, os slides podiam ser melhores, dá para melhorar. Foi aí que eu criei realmente pelo Nexo mesmo, criei esse produto. E agora realmente assim, essa nova fase que eu tô é trazer essas apresentações corporativas, ajudar, auxiliar vocês que se apresentam em público, né, ter esse acompanhamento junto com o visual. Então, é muito interessante, né, porque o meu primeiro cliente nesse processo todo é o próprio Nexo, que me contratou para fazer todas as apresentações de todas as reuniões dos grupos, dos 14 grupos. E, para mim, vai ser um grande desafio agora, porque eu realmente soltar minha criatividade, trazer esse amadurecimento de toda essa fase empreendedora que eu fui almejando, das falhas que foram acontecendo e tal, que para mim hoje é realmente uma oportunidade, né? Então, eu acredito que agora eu estou na minha fase e usar muito o Artep para me inspirar, porque aqui é o meu lugar de trabalho. Aqui é o lugar onde eu trago o computador, aqui é o lugar onde eu realmente me inspiro.
A Ju e a Karen são pessoas incríveis que me ajudam muito no empreendedorismo. A gente divide muitas coisas. Teve uma vez aqui que eu vim aqui, era 2h da tarde, eu saí daqui meia-noite, né? Até foi o momento que eu conheci a Elô. E não foi sobre sair bêbada daqui. Foi sobre sair... Não foi. Foi sobre estar muito consciente. Foi muita troca de informação. E eu gosto muito da Karen e da Ju, porque elas me inspiram muito, assim. Traz muitas conexões e tal. Não vale nada. E eu acho que a gente tira um pouco desse padrão, que às vezes as pessoas falam, a cervejaria é pra gente sair do problema, pra gente fugir. E aqui não, aqui é um lugar que eu me encontro muito, assim, porque o que a Ju faz, o que a Karen faz, e as reuniões que elas têm muito com os colaboradores aqui, eu lembro que uma vez eu estava aqui e elas falaram, pô, a gente fez uma reunião com os colaboradores, e uma das coisas que a gente falou muito para os colaboradores foi, façam tudo com amor, façam tudo. Então, tipo, a jornada que você tem aqui, eu acho incrível, né? Eu nem estou fazendo uma pub, mas assim, você entra aqui, você tem o Vini, que ele é um coração super aberto, acolhedor, explica todas as cervejas. Aí você vem aqui, você vê a Lu, que assim, sexta-feira ela estava super cansada, que fez uma mudança, mas ela estava aqui dançando. Ela estava dançando, sabe? O Wallace é um cara super focado, ele tem visão do que ele quer, mas ele traz essa segurança. A Angelita, assim, que faz as comidas aqui, você vê que ela não precisa nem falar nada. Você come, você almoça, total, em tal vez. Então, assim... E todas as vezes, e muitas vezes que eu vim para cá, para a cervejaria, eu não estava bem. Como empreendedora, a gente tem os nossos desafios. E foi muitas vezes que eu sentei aqui com a Karen e com a Ju, que a gente trocou muitas consciências que me fizeram refletir muitas coisas. Então, a cervejaria não é sobre ficar bêbado, não é sobre você fugir. É muitas vezes sobre você ter consciência, de você relaxar um pouco, entender que às vezes você precisa dar um passo para trás, para você conseguir ter essa harmonia. Então, eu utilizo muito aqui, eu gosto muito daqui. Aqui é o meu ambiente de pertencimento, aqui é onde eu me sinto segura para me abrir e estar aqui com vocês no final das contas. Então, Ju, Karen, quero agradecer muito vocês, assim, por tudo que vocês fazem aqui por nós, né? E eu lembro muito, assim, vou puxar só um gancho aqui. A Karen é uma pessoa muito incrível, assim, né? E ela passou por um processo de saúde, assim, muito intenso. E o que eu vejo na Karen não é sobre superação. O que eu vejo na Karen é a definição do que é propósito de empreendedor. Porque muitas vezes eu vi que a Karen passava por processos terapêuticos, que ela precisava passar por uns processos intensos de saúde, e ela estava mexendo nas mesas, assim, ó, mexendo nas mesas. E aí eu falava assim, Karen, você acabou de sair de um tratamento, o que você está fazendo nessas mesas? Não, porque vai ficar mais confortável para o pessoal. Ou seja, ela não estava ligando para a dor que ela estava sentindo, sabe? Ela estava ligando exatamente para o conforto e a experiência que os clientes estavam tendo. E é o propósito. Então, ali, para mim, não foi só uma visão de superação sobre o que ela estava passando, mas, para mim, ali foi um momento em que realmente eu vi, assim, é como se fosse Deus trazendo a visão do que é propósito. E faz a gente, como empreendedor, seguir esse exemplo e querer isso para a nossa empresa e para os nossos clientes, né? Porque empreender é sobre isso, é sobre a gente achar soluções. Então, eu agradeço demais por todo esse atendimento que eu tenho aqui, por todo o carinho e por todo o aprendizado que eu tenho aqui nessa cervejaria. Assim, para mim é... Ju e Karen, quanto vocês pagaram para Pan ser... Olha. Não, só para... Na verdade, é só um comentário para fechar o que a Pamela acabou de falar, que, assim, eu sou a prova viva do acompanhamento que eu tenho com ela e da superação dela. E hoje ela é um case de sucesso. Tanto que ela acabou de falar que ela foi chamada para fazer para todos os grupos. Eu mandei um vídeo dela para o CEO do Nexus. Ele chorou junto com ela no vídeo. Ó, Thiago Neves, se assistir, isso é um chorão. E ele ficou tão emocionado e um dos sócios foi que ele falou, não, eu preciso falar com essa menina. E aí é onde ela chegou. Então, é sobre isso, né? Sobre superar os seus desafios, porque a gente tem desafio todo dia, todos os empreendedores, né? A gente como mulher, como empreendedora, como quem é mãe, quem tem marido, enfim. Quem não tem também. E todo dia, né, é matar um leão por dia, né? E fugir das antas, né? Exatamente. E a Pamela é um case de sucesso. Eu tenho muito orgulho dela, ela sabe disso, né? Nossa pequena Pam.
E o que eu vou falar, assim, tem a ver sobre empreendedorismo, tem a ver, mas sobre acolhimento também. Ju e Karen, vocês sabem que vocês são minhas madrinhas e eu não preciso falar mais nada. É isso. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou com a gente até agora. Muito obrigada pela paciência, pelo carisma, pelo carinho, pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Espero que as meninas também tenham gostado. Chame a gente de novo, que a gente gostou muito de fazer o podcast aqui. Não sei porquê. Gostamos. E que fique aí o convite para todas vocês empreendedoras a participar da nossa imersão, a participar de um episódio no Toda Mulher Pode, a dar voz ao seu empreendimento, à sua marca, ao seu negócio, porque acreditem, você pode. Então, meninas, gratidão pelo tempo de vocês. Foi especial estar aqui hoje. E se Deus quiser, a gente volta, né, Ju? Ok? Voltou. A gente volta! Boa noite para vocês. Um beijo no coração. A gente se vê dia 12. Certo? Obrigada, gente!